Bom, então dando continuidade para outra forma de nós representarmos a distribuição de frequência, além das tabelas, é por meio de gráficos, que são, na minha opinião, a forma mais fácil, mais didática para você passar aquela informação. E também para a gente analisar comportamento da, da amostra e que pode sugerir que sejam comportamentos da população, é o melhor meio de você fazer essa análise, tá? Eu vou focar a aula de agora somente em como construir os gráficos e depois que nós vermos as medidas de resumo, eh, a gente começa a incorporar os gráficos também como recurso, e aí a gente vai começando a entender a questão, de como usar os gráficos para detectar comportamento de padrões das, das observações, né, da nossa amostra. Bom, o primeiro gráfico é o mais simples de todos e é usado, assim como a tabela de frequência simples, ele também, esse gráfico, que é o de barras, também só é utilizado para variáveis qualitativas nominais, qualitativas ordinais e as quantitativas discretas. Como o próprio nome está sugerindo, é um gráfico onde ele utiliza retângulos para representar a frequência com que uma determinada classe ou valor observado eh, tem na amostra. Então, voltando para aquele nosso conjunto de dados, eu vou pegar aqui a idade das pessoas. A idade não, vou pegar aqui a etnia da pessoa. É, pronto. E esse daqui é o meu gráfico de barras. Ele tem a mesma informação que a tabela de frequência simples. Exatamente a mesma informação. Só que visualmente ele é muito mais fácil de analisar do que você olhando para um gráfico. Principalmente quando você tem muitas classes, né? Tem muitos valores distintos. Nesse caso aqui não, só tem quatro. É tranquilo você analisar tanto com a tabela de frequência quanto com o gráfico de barras, tá? Então esses retângulos aqui, eles são de altura igual à frequência observada. E aí a gente pode usar tanto a frequência absoluta, né, a frequência simples, quanto a relativa, que ficaria algo desse tipo. Ó, que muda agora é que a escala aqui do eixo Y não é mais a frequência, né, a quantidade de observações, e sim uma proporção que aqui vai de 0 até 0,6. Então um pouquinho mais, ela vai mais do que 0,6, porque aqui a parda vai até 0,63. Então aqui você consegue ver em termos de estimativa para a probabilidade. Aí você já consegue dizer, pessoas negras e pardas são a maioria, né? São a maioria das pessoas, né? É, ou as mais frequentes, né? Onde mais ocorrência dessa doença, ou né, a minha população é mais formada por essas etnias, parda e branca, tá? Isso daqui tem mais a ver com as características da nossa população, já que esses dados são de um hospital local, então a maioria das pessoas que são atendidas são daqui. Então isso daqui tem mais a ver com a distribuição da
da nossa população, né, de habitantes, do que dizer que isso daqui é mais, tem uma maior incidência, né, em pessoas pardas ou brancas, tá? Não, eh, não seria. Até porque o experimento não foi construído para ser feito assim, tá? Para você fazer um experimento desse tipo, você tinha que observar a mesma quantidade de pessoas, né, de cada uma dessas etnias e estimar essas proporções para você ver se qual delas tem maior probabilidade, tá bom? Mas essa daqui, como é uma população restrita, é uma população local, então isso aqui está mais relacionado com a nossa região do que com a doença em si. Bom, esse gráfico de barras, ele tem essa leitura muito simples, porque ele é basicamente a tabela de frequência em formato gráfico. Tá? Agora, existe um outro gráfico, e esse aqui é dos tipos dos tipos de gráficos, ele é o melhor de se analisar, porque ele é tão fácil de compreender quanto o gráfico de barras, tá? Mas ele também pode ser usado para variáveis contínuas e variáveis discretas, eh, as discretas. Pode ser usado tanto para qualquer variável numérica, tá bom? Eh, e esse gráfico ele pode ser construído de duas formas. Ele pode ser construído semelhante ao gráfico de barras, você pegar a distribuição de frequência e construir esse- essas barras, ou você pode usar uma segunda opção que é a melhor forma de usá-lo é usando o, o princípio dele, né, de estimação vou colocar aqui entre aspas, de probabilidade, tá? Porque a gente ainda não sabe o termo correto. Mas assim, ele é a nossa primeira metodologia real que que nos vai calcular o comportamento aleatório, né, o comportamento probabilístico dos nossos dados, e a gente já consegue calcular um pouco de probabilidade usando ele, tá? E ele é um dos melhores métodos para análise descritiva possível, tá? Então, assim, a primeira versão dele é simplesmente você criá-lo a partir da tabela de frequência. Vou colocar aqui, ó, em relação à idade. E aí ele cria, né, esse gráfico e notem que ele é bem semelhante à àquela tabela de frequência por intervalo, porque ele constrói aqui no eixo X, aqui no eixo horizontal, aquelas mesmas classes. Por exemplo, esse primeiro retângulo, ele representa uma classe que vai de 20 até 30 aqui, tá? E aí esse segundo representa a idade de 30 a 40 anos, depois de 40 a 50, de 50 a 60, 60 a 70, de 70 a 80, de 80 a 90 e de 90 até 100 anos. E aí as, as barras, elas são construídas eh, de acordo com a quantidade, né, o tamanho de frequência aqui de cada classe, quantos objetos eu tenho em cada classe dessa. Então, a leitura do histograma é muito semelhante ao do gráfico de barras ou de uma tabela de frequência eh, por intervalos, né, ou por grupos. Ah, o interessante dessa metodologia é que aqui
nesse software, é, ele é um algoritmo, né? É um código é um código de computacional que ele constrói essas classes da melhor forma possível para você ler, tá? Então, significa que ele calcula por ele mesmo o número de classes e ele também define a amplitude das classes de tal forma que fique fácil a leitura desse gráfico, tá? Então, eu não especifiquei aqui nenhuma quantidade de classes, ele mesmo escolheu isso daqui, mas eu também posso fixar o número de classes, por exemplo, em 5. E aí ele sempre vai fazer a estimação da amplitude por ele mesmo, tá? Ele segue um algoritmo disso. É o que a gente chama de, ele faz uma otimização em cima da amplitude da classe e aí ele te retorna a melhor amplitude para o comportamento dos teus dados. Então, mesmo eu pedindo aqui 5 classes, ele me devolveu só 4 porque para essa amplitude de classe, ele só precisou construir essas 4. Mas eu posso aumentar também. Eu posso colocar aqui 10 classes. Posso colocar 20 classes. E quanto mais eu aumento, menor fica a distância entre as classes, né? Eu vou tendo ali um intervalo de classe menor, tá? Mas só que eu prejudico a interpretação dos resultados. Isso daqui já fica um pouco mais complicado de eu interpretar esses dados. Por isso, o ideal aqui é deixar que o algoritmo faça a otimização da escolha de número de classes e de intervalo de classe, tá? Outra coisa que é interessante é desse do histograma, né, dele como uma metodologia de inferência, é que ele consegue determinar, estimar, na verdade, uma quantidade que a gente chama de densidade, que é que é uma quantidade que a gente usa para calcular a probabilidade, tá? Então, vocês vão notar que aqui no lugar de frequência ele vai retornar agora a densidade e é através dessa densidade que a gente consegue calcular a probabilidade, tá? Então, como recurso gráfico, ele é ótimo porque ele é muito fácil de ler e como ele percorre, ele tem um algoritmo associado. Ele já faz a escolha de classes e amplitude de classe ideal, e também como uma metodologia de estatística, né, inferencial, ele também é bom. Ele é bom, só não é o melhor, tá? Ele é bom para estimar essas densidades e a gente conseguir calcular a probabilidade, tá? Mas não se preocupem com questão de frequência ou densidade, porque vocês podem ver que a figura não muda. Aqui com densidade, aqui como frequência, a figura não muda. E aí o interessante é a gente analisar esse histograma para a gente descrever que tipo de comportamento a gente tem aqui. Mas isso a gente vai fazer mais para frente, tá? Então, o histograma ele tem essas particularidades que é muito boa para a gente. Eu mostro como é que se constrói. Isso daqui a gente vai ver mais nas outras, quando a gente estudar as medidas de resumo, aí a gente volta para como é que a gente vai eh, identificar os tipos de comportamento dos dados, tá? Bom, outro gráfico que também é muito interessante
e ele é usado também para variáveis numéricas, seja discreta ou contínua, só que nesse caso ele tem uma indexação, né, em, ou, no tempo ou uma determinada posição, que segue uma hierarquia, né? Então pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, ou tempo um, tempo 2, tempo 3, tá? Pode ser dessa forma. Então é como se você observasse o mesmo objeto de estudo, só que agora ao longo do tempo. Você não vai ter só uma observação sobre ao paciente ali, por exemplo. Você vai ter informações do paciente ao longo do tempo, tá? E é um gráfico muito simples de se fazer. É um gráfico onde você observa, faz um gráfico do tipo o tempo pelo valor observado. Então, o x aqui vai ser o tempo que eu observei e o valor aqui, a variável, né, a característica que a gente está observando, ela vai ser colocada aqui no eixo y. E aí depois a gente vai ligar esses pontos para formar esse gráfico, tá? Eu vou criar aqui, eh, eu vou fingir que esses dados são de uma única pessoa, tá? Que a gente vai observar ao longo do tempo, que ao longo do tempo, e eu vou usar aquela variável que corresponde ao nível de inflamação, né, da pessoa. E a gente vai olhar isso como se fosse de uma única pessoa, e a gente avaliando, né, aqui desde os 24 anos de idade dela até os 99. Então vai ser um gráfico que ele vai ter esses índices. Ai, peraí. Não, aqui tem o ordenado, né, as idades onde foi feita a coleta, né, da sangue desse paciente foi analisado. E aqui eu vou ter, e aqui eu vou ter essa quantidade, né, dessa substância indicadora para essa, de acordo com a idade, tá? Vou colocar aqui um I. I não, desculpa.
Então eu tenho assim, é, esse conjunto de dados, ó, que vai da idade do indivíduo, né, do início da idade de 24 anos, e aí eu tenho aqui a, seria um indicador do, do quadro inflamatório, né, desse paciente aqui, suposto paciente, e isso daqui até os 99 anos dele de idade. Eu tenho alguns anos onde está em A, então a gente pode tirar isso daqui, só para não atrapalhar o nosso gráfico. Então, X aqui, tirei todos os NAs, tá? Então, o que eu vou fazer é um gráfico onde no eixo X vão ser esses números, que correspondem à idade, e no eixo Y o valor dessa, dessa substância. E aí a gente vai ter um gráfico desse tipo aqui, ó, tá? Aí uma vez que a gente fez isso daqui, a gente vai interligar esses pontos para dar uma ideia de continuidade do tempo. Então vai ficar algo desse tipo aqui, ó. Eles interligados, ficou algo desse tipo, tá? Mas o gráfico de séries históricas, ele é mais usado somente com as linhas. Então vai ser um gráfico que vai ficar dessa forma aqui. Pronto. Esse aqui é o nosso gráfico de séries históricas, tá? Então o que que a gente analisa aqui? Se isso daqui representa o nível de infecção desse paciente, eh, em geral, o nível de infecção dele fica baixo, tá? Mas em alguns pontos da vida dessa pessoa ele teve quadros muito altos, mas foram isolados, tá? Então tem um aqui que é o maior, tenho esse outro aqui, um pouco antes dos 60 anos, pouco depois dos 60 eu também tive isso. Tenho aqui também esses três, esse daqui que foi próximo dos 40 anos e esse daqui que está, eu acho que perto de 30 a 40 anos. Então, assim, ao longo da vida ele teve picos da taxa dessa, dessa substância, né, que estava relacionada à inflamação. Então, a gente pode dizer assim que nesses períodos ele estava com uma inflamação, né, uma infecção maior, tá? Então é assim que a gente lê esse gráfico de séries históricas. Só que tem outros comportamentos e padrões que a gente consegue identificar a partir desse gráfico que são bem úteis para a gente é, analisar o comportamento, né, de uma variável e verificar qual é o padrão de comportamento, sabe? É, basicamente, há três tipos principais de padrões que a gente pode identificar numa, nesses gráficos associado a uma série histórica, que é a estacionariedade, sazonalidade e tendência. A estacionariedade é a ideia de que os dados observados ao longo do tempo, eles se dispersam em torno de uma média, de um valor central. Então é como se aquele meu exemplo, vou pegar aqui, ah,
Vou pegar aqui a média dessa informação, dessa variável, e aí vai estar esse resultado aqui. Então, a ideia de estacionariedade é que os pontos o- os pontos da minha série histórica, eles ficam flutuando ao longo do tempo em torno dessa média, tá? Desse valor central aqui. É, aqui não está tão bonito, mas a gente pode considerar assim que ele está. O certo seria aqui um pouquinho mais para baixo. O certo seria que a gente pegar uma outra medida. Pronto, essa medida aqui ficou bem melhor de visualizar a questão um exemplo de como é a estacionariedade. Então, assim, estacionariedade é que a série ela, ela fica oscilando, né, variando conforme o tempo, mas ela fica variando em torno de uma média. Então, ela fica às vezes maior ou menor do que essa média, e em poucas vezes ela se dispersa, né, de forma tão grande assim, né? Ele fica muito diferente dessa, dessa média. A importância dessa média aqui que eu utilizo ela para fazer previsões, por exemplo, para o próximo ano, qual será o nível de infecção desse usuário? Ou para o próximo ano, qual será a taxa de incidência, qual será a incidência de uma determinada doença? Então, essa média aqui, ela nos ajuda a estimar coisas para o futuro, fazer previsões para o futuro. É, e essa média aqui ela vai depender daquelas três características que eu falei para vocês, da estacionariedade, sazonalidade e tendência. Nesse caso aqui, a gente só tem uma estacionariedade, ou seja, os dados estão oscilando em torno dessa média. Já a sazonalidade significa que os, os dados, eles têm comportamentos eh, distintos em épocas específicas do ano, tá? Por exemplo, coisas relacionadas a, às estações do ano, né? Então, você vê a parte de agrárias, por exemplo, você tem em certos períodos do ano uma safra melhor do que da outra, tem plantas que só se desenvolvem em certas épocas do ano, ou dão frutos em uma certa época do ano. Você pode ver também voltado para a saúde, a incidência de, de doenças como gripe, pneumonia e outras coisas que estão associadas a épocas mais frias e chuvosas, no caso do nosso caso aqui no Amazonas, né? Então você vê que, por exemplo, na época de verão você tem menos casos de gripe do que você tem numa época mais chuvosa. Então, todo ano você observa essa mesma flutuação. Durante o verão, pouca incidência de gripe, no inverno, uma alta incidência de gripe ou de viroses aí que vão aparecendo. Então, é, esse tipo de ciclo, né, relacionado com o- as estações do ano e os anos, é chamado de sazonalidade. Vamos ver aqui uns exemplos disso para ficar mais simples, ó. Esse daqui é o da estacionária, a estacionariedade da série, que ela está aqui em torno de uma média, tá? De um valor central, e ela fica flutuando em torno dela, tá? Do jeito que está aqui, a gente diz que ela é uma série aleatória. Eu não consigo fazer previsões muito boas
para os próximos valores futuros, tá? Porque o próximo valor futuro, ele não depende do histórico, ele não depende do anterior, tá? Então, a gente diz que essa série ela é totalmente aleatória. Quando ela, quando uma, quando o valor observado, né, em um instante de tempo t depende do que ocorreu no passado, a gente diz que essa série ela é autocorrelacionada. Ou seja, você olha para essa série, você continua vendo ela se dispersando em torno da linha vermelha, mas só que ela não é totalmente aleatória. Você vê que um, um valor ele está dependendo do histórico dele. Então ela vai subindo e vai decaindo, né, mais suavemente do que na outra. Olha a diferença. Esse daqui é totalmente aleatório. Você pode estar nesse ponto aqui, depois aqui embaixo, ou aqui embaixo. Essa, num curto período de tempo você tem uma mudança maior, né, no comportamento da variável. Aqui não, você tem numa. Para você ter uma diferença grande, você precisa observar num tempo mais longo, né? Então, ela continua sendo estacionária, mas é mais suave aqui a aleatoriedade dela em torno dessa média, tá? E esse tipo de padrão que a gente chama de autocorrelação. Uma série não estacionária seria uma série desse tipo, ou seja, ao longo do tempo ela não segue uma média, um valor de tendência central eh, fixo, né? Pode ver que ao longo do tempo aqui até de 0 a 50 aqui, ela não está em torno dessa média vermelha. E nem do 50 até o 170 por aqui, ela também não está em torno da linha vermelha, tá? E aí depois dos 170 até 200 ela tem um outro comportamento. Então essa daqui a gente diz que ela é não estacionária, porque ela não segue um padrão de, de, de dispersão em torno de um valor central, tá? Esse valor central foi uma proposta, é uma proposta muito antiga, tá? Dentro da ciência, em que se acredita que na natureza a a maioria dos fenômenos eles ocorrem, né, aleatoriamente, mas existe uma média aí, é, né, um ponto central onde supostamente esses pontos ficariam em torno dele, tá? Tem uma teoria bastante antiga de um pesquisador chamado Francis Galton que ele propôs que ele não foi o primeiro, tá? Outros já fizeram isso. Por exemplo, Fischer já trabalhava com essa suposição de que existia uma média, né? Se existisse uma média na natureza que os fenômenos ocorressem eh, em torno disso, em torno dessa tendência. Isso é muito mais fácil de observar na astronomia, que explica o porquê dos corpos celestes tenderem a ficar flutuando em torno de um outro objeto que tem maior massa. Por exemplo, nossos planetas ficam em torno ali do Sol, né? Então, existe uma tendência dos corpos serem atraídos para esse que está no meio, né? Que está no ponto central. E em diversos lugares quase, acho que em todos os fenômenos possíveis você consegue observar características semelhantes a isso, tá? Eh, Quero dizer assim que em vários temas da ciência, né, como saúde, biologia, agrárias, as ciências exatas, computação, você consegue observar fenômenos desse tipo. É isso que eu quis dizer.
Bom, o sazonal é aquilo que eu expliquei para vocês, ó. Em um determinado período do tempo, eu tenho um comportamento dos meus dados e em um outro período do tempo eu tenho um outro comportamento. É, é como se essa linha vermelha ela estivesse pulando de acordo com a estação do ano, o período do tempo, tá? Isso é mais essa sazonalidade é muito mais fácil de observar em fenômenos que estão associados às estações do ano mesmo. Então, por exemplo, aqui se isso daqui for o número de casos de gripe, esse daqui seria correspondente ao verão, esse daqui correspondente ao inverno, e depois verão de novo, inverno. E aí você consegue ver esse padrão de comportamento dentro desse mesmo intervalo de tempo. Dentro desse intervalo de tempo eu tenho esse comportamento, nesse outro intervalo eu tenho esse e assim por diante. As tendências são mais simples de observar, é quando a característica ao longo do tempo ela tende a crescer, sempre crescer, ou sempre decrescer. Ou então, e aí a gente tem a tendência crescente, que é esse caso, que a série ela fica, né, mesmo que aleatória, mas ela tem uma tendência, né, um padrão crescente, ou ela pode ter um padrão decrescente, tá? Então, a tendência daqueles três fatores é o mais fácil de se observar, porque você observa isso facilmente. E depois, quando a gente vê as partes de medidas de resumo, a gente volta para ver essas essas outros comportamentos, tá? Bom, esses três comportamentos que nós estudamos agora sobre as séries históricas, é esse tipo de análise que a gente vai fazer sobre os histogramas, tá? Bom, e o último gráfico é esse aqui, é o chamado box plot. É, não, esse gráfico vai ficar para depois porque a gente precisa entender essas quantidades aqui que são chamadas eh, são as medidas de posição. No caso aqui são quartis, tá? Então, quando da próxima aula a gente vai ver, né, as medidas de resumo e aí a gente volta e lê aqui como funciona o boxplot, tá? Então vou encerrar esse vídeo por aqui.